Bem, pessoal, muito boa tarde a todos e todas. Começando aqui mais uma live nesses tempos de pandemia. Hoje nós vamos falar com a professora Juliana Camarão, que atua nessa área aí da educação. Vamos falar sobre os desafios da educação infantil em tempos de pandemia. Deixa eu ver se a Juliana ela já está online aqui para a gente começar. Esperar. Grande Paulo Moura, um abraço, amigo, prazer te ver aqui. Terminando a live, vou até lhe ligar. Tem um assunto para conversar contigo aí também, tá bom? Quem sabe um tema aí para nossa próxima live. Já mandei o convite aqui para Juliana Camarão. Tá pronto. Tudo bem, Juliana? Eduardo, tudo bem? Finalmente, deu certo, graças a Deus. Pois é, vamos Minha lá. amiga, desculpa aí o atraso, justificar aqui a você e a todos que estão nos acompanhando. Nos atrasamos hoje aqui na live, porque agora que está numa moda necessária essas reuniões por Zoom, outros aplicativos de tecnologia de comunicação remota, né? A gente acaba perdendo horário, uma reunião atrás da outra, e eu estou aqui quase uma hora atrasado, então desculpa, Juliana, peço Imagina. desculpa a todos vocês, tá bom? Minha amiga, antes de te apresentar aqui para todos, né? Qual a tua formação, qual é a tua atuação, por que a gente está falando sobre esse tema de extrema importância que são os desafios da educação infantil em tempos de pandemia? Beleza, eu tenho um legado já com a educação há alguns anos, apesar da minha pouca idade, nem tão pouca assim. Comecei a dar aulas, né, a ser professora desde muito jovem. Foi um legado que eu trouxe da minha avó, Jean, e que ela foi a minha grande inspiração para fazer tudo o que eu faço hoje. Então, me tornei professora, muito inspirada por ela, e tradutora e intérprete também, né? Então, antes era professora só de língua, depois comecei a trabalhar em escola e já estou aí já há uns 18 anos, já nessa área de Porque educação. começou bem cedo mesmo. Então, e aí esse ano tive o grande prazer de realizar meu sonho, que é abrir minha própria escola, né? Que era um sonho também da minha avó, que a gente compartilhava juntas e que a gente não conseguiu colocar em prática juntas, mas hoje, graças a Deus, eu consegui. E aí um ano super conturbado, porque no ano que eu realizo o meu sonho vem essa coisa maluca aí que enfim, está atrapalhando Pois é. tudo. E é um tema muito controverso, né? Estou aqui dando minha cara a tapa para falar de um tema que nesses tempos está muito, muito delicado, mas é com que eu trabalho, eu não podia me esquivar disso, né? E assim, é importante, Juliana, até destacar isso, esse entre aspas, da cara a tapa, ele é fundamental porque torna o teu negócio diferenciado. Enquanto muitos somem, enquanto muitos se omitem, você, pelo contrário, vê a iniciativa de fazer uma live, explicar o que está acontecendo, mostrar que alternativa você está apresentando. Eu te recebi na Assembleia logo no início para tratar de algumas questões também, para apresentar o teu trabalho. E isso faz toda a diferença, né? Portanto, eu já te parabenizo aqui pela iniciativa e a gente tem muito a aprender contigo. Quais são, dá para responder essa pergunta, quais são os maiores desafios nessa educação infantil em tempos de pandemia? É possível manter uma educação infantil nesse atual momento? Eu acho que primeiro a gente tem que desmistificar um pouco a educação infantil como um caráter assistencialista, que ela, na verdade, nasceu assim, né? Nasceu para mães de baixa renda deixarem seus filhos para serem bem alimentados, bem cuidados, enquanto elas iriam trabalhar. Então, ainda há muita gente que pensa em educação infantil meramente com esse caráter assistencialista, e ela não é só isso. E a ciência cada vez mais tem mostrado que a criança, desde o ventre, ela é um ser superpotente, que deve ser estimulado, enfim, cada vez mais estimulado e desde o começo educado, né? Então, ele é um ser potente desde o ventre. Então, quando a gente pensa em educação infantil, a gente tem que pensar em educação infantil não só um lugar onde eu quero deixar para ele dormir bem, para ele comer bem, para ele ser bem cuidado. Na educação infantil é possível a gente trabalhar nesses tempos de pandemia, mas eu penso na educação infantil nesses tempos como algo que não deve ser um cômputo de horas.
mas um auxílio às famílias. A gente, quanto escola, não pode se esquivar de fazer algo para. Mas, Duarte, nesses tempos, a educação infantil não tem como acontecer sem ter um tutor ao lado. E esse tutor precisa ser a família, né? Seja o pai, a mãe, ou seja, toda a rede de apoio familiar, né, que existe nessa relação. Então, a escola não pode ditar o que a família vai fazer, né? Acho que o papel aqui da escola é auxiliar e dar ferramentas e dar possibilidades para, né? Então, a gente tem um pouco que sair dessa relação e deixar de pensar a escola como um lugar meramente de consumo, né? A escola precisa ser um lugar de empatia, de relação, de vínculo, de diálogo. Então, a gente vai fazer as atividades, vai enviar, ok, mas o tempo todo tem que estar conversando com os pais. E, Está Juliana, funcionando para você? Pode falar. isso, desculpa te interromper, porque de fato eu tenho um interesse muito, muito, muito grande sobre esse assunto. Eu já quero adiantar aqui que a gente, se tu puder, a gente marcar também outra live, até para eu poder divulgar mais com antecedência essa nossa live aqui, porque é um assunto de extrema importância. Esse vídeo ele vai ficar salvo no YouTube, eu vou jogar aqui no meu feed também, mas a maior preocupação que eu tenho hoje, e olha que, assim como o teu irmão, eu venho da defesa do consumidor, sou advogado, fui presidente do PROCON, a questão do abatimento na mensalidade, no desconto, é algo, claro, inevitável, mas a minha preocupação Claro. maior é que se está deixando para um segundo plano, terceiro plano, ou até se esquecendo algo que é fundamental, que é muito importante, que é uma garantia constitucional. Está lá no artigo 6 da Constituição, está no artigo 205 da Constituição, que é o direito à educação, processo educacional, processo de ensino-aprendizagem. Como a escola está trabalhando essa educação infantil com os pais. Né? Claro, existem pais que precisam continuar a trabalhar, mas não é só cancelar o contrato, mas orientar essa criança durante esse período, porque ela precisa ser estimulada. Essa palavra que tu utilizou logo no início, ela é muito, muito apropriada. A criança não pode perder esses estímulos para que ela possa se alfabetizar, para que ela possa aprender a melhor se expressar, compreender o mundo a que ela está inserida. Então, qual a solução que você tem buscado para isso? Eu queria, assim, fazer um parênteses, que é aquele psiquiatra muito desastrado falou que os professores não, são burros e despreparados e não... Eu acho que os professores merecem tanto os aplausos quanto os médicos nesse momento, quanto os profissionais que estão nas ruas aí trabalhando, porque quando a gente para pensar em educação, o professor, ele trabalha antes, você é professor, ele trabalha antes, ele trabalha durante, ele trabalha depois. Então, ele prepara as aulas, ele dá as aulas e depois ele faz todo um estudo para saber se aquilo ali foi válido, se não foi. Então, o professor, nesse momento, ele está tendo um trabalho de ser editor de vídeo, de criar possibilidades, porque a gente não pode pensar agora que a sala vai transpor e vir para a tela. Né? Uma aula online, uma videoaula, principalmente para criança, educação infantil, não tem como você pegar e achar que vai transpor a aula, a sala de aula para dentro da tela, né? A gente vai dando sugestões e possibilidades, por isso que eu falei, nessa hora a relação família-escola não pode ser só aquela relação que está lá no PPP das escolas, não, tem que existir mesmo. E assim, graças a Deus eu tenho uma relação com os pais da minha escola que eu converso sempre, a gente faz reuniões semanais para saber como é que está o feedback. Porque, Duarte, não adianta essa coisa de dizer assim, eu vou manter minha rotina e todos os dias o meu filho vai acordar a tal hora. Vai ter aquele dia que você não vai estar bem, que a criança não vai estar bem, e ok, sabe? Eu acho que a gente tem que parar de achar que existe uma fórmula mágica ou que as coisas vão simplesmente acontecer. O que a gente faz são sugestões. Não deixem só as crianças na tela do computador ou de um celular, mas traga essa aula para a televisão. Ou nem sempre coloca só uma videoaula, coloca também uma atividade para que ele faça com mão na massa. Então, a gente fez alguma entrega de alguns materiais. Mas lá na escola, a gente tem um projeto ecológico. E a gente estimula muito a reutilização de materiais. A gente trabalha muito a questão de reciclagem. Então, o que as professoras têm feito? Tem trabalhado muito com materiais que se tem em casa. Seja aquele rolinho do papel higiênico que sobrou e aí vai fazendo, criando atividades. Então,
Se a família não tiver integrada, realmente não vai acontecer. E tem família que me ligou e falou assim, Ju, olha só, meu filho mais velho está em outra escola e a outra escola está enchendo ele de tarefa, não tenho como dar conta dos dois e tudo e tal. Então, para mim, tá, sou mãe solteira, não tenho como. Então, a gente tem que entender o momento de cada família. A gente tem que ter empatia, tem que ter acolhimento, tem que ter diálogo, entendeu? E ir ajeitando, ir ajustando. Agora é momento de ajuste, né? As pessoas vão errar e aí a gente vai conversando. Não adianta. A escola impor uma forma e não E existe fórmula mágica. algo novo para todo mundo, né? A pandemia não era algo que ninguém esperava, ninguém estava pronto para isso. As pessoas não estavam assim, vamos esperar essa pandemia chegar e as coisas vão funcionar dessa forma. Eu estava falando ontem sobre a indústria do entretenimento, que shows, aglomerações não tem perspectiva para voltar, e uma das últimas atividades, se não a última atividade, que vai voltar a funcionar como antes, se é que a gente pode falar assim, de um como antes, são as aulas presenciais, né? Nessa perspectiva de nova normalidade. Então a gente tem que se reinventar. Eu penso também que tem que ter força de vontade, porque os hábitos mudam, né? Por exemplo, aquele cidadão lá que ia à academia todo dia de manhã bem cedinho, não vai conseguir fazer da mesma forma porque a academia está fechada. Então ele vai ter que fazer os exercícios dele dentro de casa. Da mesma forma, a mãe e o pai perceber que aquela aula que a criança tinha no ambiente escolar, ela não vai ter em casa. Mas não é por isso que vai deixar de fazer alguma atividade para que a criança possa ser estimulada. Eu gostei muito dessa palavra. O que a gente tem feito é isso, assim, cardápios de estímulos e sugestões para que eles consigam fazer. Até a gente deu uma sugestão que é um cardápio de brincadeiras, porque quando a gente fala de brincadeira, também eu quero desmistificar que a educação infantil não é só entretenimento, né? Porque algumas pessoas acham assim, vou levar para brincar, para distrair, para ficar um tempo lá. Na verdade, até o brincar livre tem um quê, tem um porquê. Ele estimula a criatividade, ele estimula o pensar metafórico. Então, tudo na educação infantil tem um quê, tem um porquê. Então, quando a gente sugere, por exemplo, a brincadeira ao ar livre, o brincar sozinho, deixar a criança brincar só para estimular aquela criatividade imaginária dela, a gente está desenvolvendo aquela criança. Juliana, Então, falando dessas metodologias aí de aprendizagem que tu tem utilizado aí com toda a tua equipe, e claro, vocês têm se reinventado, eu queria que tu me desse assim, qual a experiência mais positiva que tu, nesse período, nessas semanas, nesses dias, tu identificou, ou o testemunho de uma mãe, de uma família, ou a reação de uma criança, qual foi, ou quais foram, né, as experiências mais positivas que você identificou e que tu gostaria de compartilhar aqui com a gente? Sabe o que é mais legal quando eles se viram a primeira vez? A gente fez uma reuniãozinha lá no Zoom com eles, aqueles toquinhos de gente, e eles se olhando. Quando eles olharam a gente, quando eles olharam a professora, né? Quando eles me viram, porque eu na escola eu não sou aquela diretora de ficar dentro de sala, não. Eu fico rodando para a pessoa. Então, quando eles olharam a gente, o olhar deles, aquela coisa assim, meu Deus, ela tá aí, né? E ficou aquela coisa, então foi uma euforia tão gostosa, tão bacana, que eu estimulo, inclusive, que os pais proporcionem esses encontros, mesmo sem mediação da escola, né? Não sei se todas estão fazendo desse formato de ter um momento de vídeo, de interação, a gente tem, mas de fazer, de proporcionar esses encontros mesmo sem a interação da escola. Como faz com as famílias, né? Imagino que não está conseguindo ver o vô, a avó, o tio, a tia. Faz os encontros, né? Eu acho que agora a gente tem que pensar em tecnologia como uma aliada. A gente não pode pensar nela como um inimigo, né? E aí agora é o momento também de pegar essa tecnologia e pensar assim, o que é que meu filho faz uso dessa tecnologia? Então, por exemplo, vou falar aqui dos meus, né? Agora tá na moda esse negócio de TikTok. Fui lá olhar o que era o TikTok, fazer junto. Então, meu filho gosta de videogame. Vamos lá, vamos jogar junto. Então, de se aproximar, porque não adianta. Agora a tecnologia tá aí, tá presente. Essa geração, ela usa muito. Então, outro dia, né, já faz um tempo, meu filho virou para mim e falou assim: mãe, que cor são os anéis de Saturno? Esse é o momento de pegar a tecnologia para fazer um uso bacana. Eu falei, vamos pesquisar?
E aí ensinar a fazer uma pesquisa consciente, qual é o uso adequado, né, da tecnologia para esse tipo de recurso, né? Então, agora é tornar realmente ela aliada. Então, as reuniões com as famílias, com os parentes, fazer o FaceTimezinho, fazer uma ligação de vídeo, vai fazer com que eles se familiarizem mais com aquela tela e consigam, né, quando for enviadas as atividades, também conseguir fazer com mais naturalidade. Não adianta agora pensar em tecnologia. Ah, mas os especialistas dizem que o ideal é só tantos minutos. Agora é flexibilizar, não tem o que pensar, né? Uma coisa que eu queria alertar era em relação à impaciência dos pais, né? Me preocupa muito. E em todas as lives que eu tenho feito lá pela escola, eu tenho falado muito disso. Paciência, né? Porque eu sei que tem dia que a gente está maluca, que a mãe está lá cozinhando, lavando, limpando, em Mas reunião. ó, antes de fazer antes de tu realizar, fazer esse alerta, eu tenho Sim. uma pergunta aqui para te fazer. Tu falou ponto Tá. positivo, mas qual foi a experiência mais negativa que tu encontrou nesse período aí? Qual foi? Aí eu digo não só como professora, mas também como administradora, como dona de um negócio que começou esse ano. E nesse ano, primeiro ano que já é todo primeiro ano de uma empresa já é difícil. Ainda mais o primeiro ano de uma empresa com uma pandemia absurda. Então, assim, qual foi o ponto assim mais complicado aí que tu identificou nesse período de pandemia? Olha, quero te dizer que tu não vai me fazer chorar, que nem tu fez Carol, não, viu? Não, não fiz, pelo amor de Deus. Com Carol, eu chorei junto com ela. Não, foi Mas um depoimento muito bonito. para mim, o momento mais difícil foi porque a gente simplesmente saiu num dia sem saber que a gente não iria voltar no outro dia, né? Então, voltar lá na escola depois, acho que, salvo engano, foi uma sexta-feira, né? 21, acho que foi 21 de março, Acho que foi 16. 16, verdade, 21 foi o decreto. Não me lembro agora que dia da semana, porque a gente já está um ano, né, nessa quarentena. Então, quando eu voltei na escola no dia seguinte, agora eu não me lembro, enfim, quanto tempo depois, e olhar a escola assim, parecia que eu falava, já assisti Walking Dead, aquela coisa assim, bem, que as coisas foram deixadas e com a certeza de que nós estaríamos no outro dia lá, todo mundo, né? Porque a notícia já veio já no final da tarde, a gente teve que correr para avisar, enfim. Mas o difícil foi agora que a gente precisou fazer a suspensão de alguns contratos. A gente teve que reduzir, né? Eu não fiz demissão de ninguém, o quadro permanece lá 100%, mas eu tive que fazer a suspensão de alguns contratos, né? E aí foi difícil para mim, porque quando eu resolvi fazer a minha escola, foi muito também estimulado pelos lugares onde eu passei, pelas pessoas com as quais eu convivi. Então, todas as pessoas que eu trouxe para trabalhar comigo são pessoas que já tiveram uma experiência prévia de trabalho comigo em alguns dos lugares. Então, são pessoas que são muito parceiras mesmo. E aí, ter que dizer isso para elas, para mim, foi muito difícil. Mas aí foi muito bonito a reação que todas elas tiveram, de dizer assim, a gente está contigo, a gente entende e a gente vai seguir. E calme, é só um momento, sabe? Então, de algumas professoras mesmo, sem ter muito recurso tecnológico e tudo, falar assim, não, olha, a gente vai manter os vídeos, a gente vai fazer, e eu sem poder auxiliar muito. Então, para mim está muito difícil lidar com isso, sabe? A primeira reunião que a gente fez com as crianças, eles ficaram eufóricas, mas as professoras depois me ligaram morrendo de chorar. Juliana, eu não aguentei olhar as crianças. Como é que vai ser? Como é que eu não vou conseguir depois abraçar? Como é que depois eu não vou conseguir pegar no colo logo, né? Porque a gente fica pensando isso. Sim, Como é que sim. fica o afeto, né? E elas morrendo de chorar, morrendo assim de chorar. Meu Deus, eu não tô aguentando. Como é que vai ser? Entendeu? Então, tem dias que não dá vontade de levantar da cama. Tem dias É que não complicado. dá. Eu tenho gostado muito dessas lives, Juliana, porque é importante que as pessoas percebam, e ainda mais nas minhas redes aqui, que são umas redes que cresceram muito pela minha defesa ao consumidor, que as pessoas percebam também que do outro lado existem pessoas, né? Que atrás daquele CNPJ existem outros CPFs que são professoras, são donas de colégio, que nem todos são iguais, assim como na política tem um político ruim, tem um mau político, tem um bom político.
na escola também, né? Mas uma coisa é inegável. Quem é professor porque ama. Quem trabalha com educação é porque ama mesmo. Uma das coisas que eu sempre falo na minha sala de aula, não importa o que tu vai fazer na vida, faça com muito amor, muito carinho, muita dedicação. Mas na educação, quem trabalha com educação, trabalha porque ama a educação. Eu Então, acho. eu imagino que o que são para vocês, o que são para as professoras, essa distância dos alunos. Eu sou professor universitário e eu sinto falta de estar lá no corredor da universidade, de brincar com um aluno, de conversar com outro aluno, de explicar o conteúdo presencialmente, de fazer uma piada em sala de aula, até para a aula ficar mais leve. Eu imagino que é isso para vocês, né? Uma vez eu fui num encontro de mulheres empreendedoras, eu não lembro agora o nome do grupo, enfim, me chamaram, eu fui, né? E aí eu lá no meio daquela reunião, todo mundo dando um testemunho, e aí uma lá falou assim, ela é dona de um monte de coisa, e falou assim, a gente não pode amar aquilo que a gente vai botar, a gente não tem que ter amor por aquilo ali, a gente tem que ter a noção de que aquilo ali é um negócio. E se você se envolver demais, aquilo ali vai ser um problema. Aí foi a hora que eu pensei, eu falei, o que que eu estou fazendo aqui? Porque assim, eu não abri escola para ter um negócio, eu abri escola para deixar um legado. Eu abri escola porque eu amo o que eu faço. Então, eu não penso na minha escola como um negócio, né? Então, por isso que eu reforço. Eu acho que a, os donos de escola, principalmente a educação infantil, que eu acho que ainda é mais delicado ainda, não podem ficar pensando agora em relações de consumo, né? Eu dei o desconto antes mesmo de vocês determinarem isso, do governador, enfim, de absolutamente tudo isso, porque eu tive empatia pelas famílias, né? Eu vi que as mães começaram a me ligar e falar, Juliana, e agora? Eu sou autônoma. Juliana, e agora? Olha, eu trabalho com festa infantil, olha, eu faço bolo, olha, eu sou professora particular. Então, como é que eu não vou ter empatia por essas famílias? Então, eu falei, Luiz André, como é que está aí nosso caixa? Porque a gente ainda está no ano de investimento também, né? Então, para mim, isso facilitou muito. Eu falei, dá para a gente segurar quanto tempo? Eu não queria nem fazer a questão de suspensão de contrato, enfim. E aí depois o nosso contador ligou e falou assim, olha, vamos reunir, a gente tem que fazer, porque vai ficar apertado. Aí a gente reuniu, inclusive, a gente perdeu o nosso contador antes de ontem, para o Covid. E aí, na hora que ele nos alertou, foi a hora que a gente realmente parou e falou, então, eu não penso mesmo, assim, sabe, na minha escola como um negócio. Eu penso num lugar para eu deixar um legado, para eu fazer a diferença na vida das pessoas, para eu fazer a diferença na vida não só das crianças que estão lá conosco, mas das pessoas que trabalham também com a gente, né? Então, essa parte toda financeira, administrativa, eu até deixo com o Luiz André, apesar dele não ter tempo para quase nada, mas eu falei assim, não me bota para decidir determinadas coisas, porque eu preciso focar aqui no pedagógico, nas pessoas, nos alunos, no que a gente tem que, enfim, mas eu acho as escolas que ficarem nessa coisa de ser um negócio, de ser um delivery, de achar que está fazendo a entrega por fazer, eu acho que agora vai começar. É um ótimo momento para as famílias conhecerem melhor as escolas que os filhos estão, né? Para você conhecer melhor e para saber se aquilo ali é o. Porque, Duarte, quando isso tudo acabar, isso vai acabar, é para lá que os filhos vão voltar, é para lá que as Sim, crianças vão voltar. Então, acho que tem que pensar assim, poxa, deixa eu ver se é realmente isso que eu quero, deixa eu conhecer. sim. Né? Então, agora é o melhor momento para as famílias conhecerem bem as escolas e verem se realmente é isso. Eu acho que agora não é o momento de ficar pensando, meu filho está avançado, meu filho está atrasado, será que ele vai acompanhar? Ele está perdendo currículo? Eu acho que não é o momento para isso. A gente tem que pensar que a educação básica tem 12 anos, né, ou mais para a gente fazer. Então, que são 4 ou 6 meses, né? Os professores, eles têm lá os seus superpoderes, as escolas vão Sim. ter que se adequar para depois ajeitar tudo isso. Seja, eu até fiz reunião com os pais da minha escola, eu falei, gente, se eu tiver de ficar integral alguns dias, se a gente tiver de pegar feriado, enfim, se o ano letivo for acabar em 2021, isso aí a gente vai pensar depois. Né? Agora vamos tentar tratar do que é o agora. O agora é a gente ficar bem, o agora é a gente continuar estimulando as crianças dentro do que a gente pode, dentro das nossas possibilidades. É não perder o contato completamente, manter alguns rituais,
né? Do tipo, se todos os dias na escola, quando as crianças chegam, a gente vai lá e vai olhar, abrir a janela e olhar como é que está o tempo, mantenham isso, né? Para que elas guardem aquela memória afetiva do que é da escola. Se elas vão assistir o vídeo ou fazer alguma atividade que foi enviado pela escola, coloca a farda, coloca o uniformezinho para que ele continue mantendo aquela memória. Então, tem algumas coisas, alguns rituais que a gente continua mantendo e sugerindo que sejam mantidos. O André está falando de valores e princípios. Valores e princípios é o que é inegociável, né? Tem coisas, claro, que a gente não tem como negociar, mas todo o resto eu acho que precisa, sim, ser dialogado, ser refletido, ser conversado com as famílias, e as escolas têm que ir adequando e olhando a realidade de cada um. Olha, meu filho de manhã não está conseguindo. As rotinas estão malucas, né? E eu nem gosto do termo rotina, eu detesto, na verdade. Porque pensa só, Duarte, quando que a gente ia imaginar que isso ia acontecer com a gente? Ninguém A estava. gente parece cena de filme, de seriado de Netflix. É realmente uma situação, de fato, um tipo força maior. Um evento totalmente alheio à nossa vontade e até mesmo ao nosso pensar. Ninguém imaginaria que aqui em São Luís, porque geralmente a gente até imagina lá nos Estados Unidos, lá na Ásia, mas no Maranhão, em São Luís, e assim, está espalhado, né, em todas as cidades maranhenses. De fato, é algo complicado. Tem várias pessoas aqui participando, a cumprimentar todos aqui. O professor Saulo Formiga falando como pensar em rotina em meio a um cenário inimaginável. O Haroldo, a Luísa, Luísa Andréia Almeida, acho que é isso. Esse é o momento para... Luísa André. Luísa... Luiz André, acabei de ver aqui, gente. É porque ele tá com a foto aqui que tem um negócio, o Luiz André, acabei de olhar aqui. Olha, isso é que é parceria, tá vendo? Tá aqui, dando presente, comentando na live. Esse que é um momento para refletir valores e princípios. Quem mais aqui? Olha, várias pessoas concordando contigo. Ju, é isso mesmo, concordo com você. Professor Saulo também. A Maiara falando assim, Juliana já faz a diferença, você é um exemplo de mulher empresária. Thaís está falando aqui, vários elogios. Douglas aqui cumprimentando, a Mirelle também. Juliana maravilhosa, inspiração para quem é apaixonada pelo que faz. E de fato, Juliana, tu comentou uma coisa também muito interessante, que é o diferencial no relacionamento. Eu afirmava antes de entrar na Assembleia, em sala de aula, eu falava assim, mudar a lei é fácil, difícil é mudar a cultura das pessoas. Depois que eu entrei na Assembleia e vi como as coisas são lá dentro, eu atualizei um pouco a frase. Eu falei assim, olha, mudar a lei é bem mais fácil do que mudar a cultura das pessoas. E eu digo isso porque não seria necessário uma lei, não seria necessário uma decisão judicial se houvesse esse sentimento pela relação. De fazer uma análise mesmo do que dá para reduzir de gasto, do abatimento no preço, até para que o pai não rompesse o contrato, não extinguisse aquele contrato. Uma relação mais humana, mesmo que comercial, mais humana, de mostrar, olha, pai, e eu tenho orientado, inclusive, isso nas rádios, eu tenho orientado isso em vídeos. Falei assim, olha, no caso da educação infantil, pode haver a extinção, mas, se puder, mantenha o pagamento. Transporte escolar, por exemplo, não está tendo transporte escolar. Se, de acordo com a lei do Código de Defesa do Consumidor, desde 90, não presta o serviço, pode extinguir. Se a empresa não vai ser obrigada a arcar com aquele ônus, o consumidor também não. Mas é momento, gente, de comunhão, é momento de união, momento de dialogar. Por que não pagar uma parte, sabe? Pagar um percentual para que aquele dono daquele transporte escolar não chegue à falência ou possa manter os seus colaboradores com salários em dia. Porque atrás daquele CNPJ tem os CPFs, né? Tem aquelas pessoas. Eu recebi uma notícia ontem, Juliana, muito triste, e vou fazer uma live daqui a alguns dias. Eu estava até comentando contigo que eu perdi um pouco a noção de segunda, terça, quarta, porque de domingo a domingo está sendo reunião. E vou fazer uma live nos próximos dias com o Cléo, com a Paula, com profissionais da área da beleza, né? Enfim. E ele estava falando para mim, na verdade foi uma outra pessoa que comentou comigo, que aquele salão de beleza que tinha no São Luís Shopping demitiu todos os funcionários. Então, aquelas pessoas que lá estão ou estavam são pessoas que precisam do seu salário, né?
Então, de fato, precisa ter essa humanização das relações humanas, que tem se perdido com o passar do tempo e com a pandemia parece que agravou. Tu tem alguma coisa a falar sobre isso? Tem muita escola, né, que demitiu, porque, Duarte, a maior parte dos custos de uma escola é a folha de pagamento, Sim. né? Eu acompanhei bem as discussões logo no início, quando os pais traziam assim, mas não vão gastar mais tanto com energia, ou não vão gastar com água. Gente, o que pesa é imposto, é folha de pagamento, sabe? É coisa que é imutável, que não tem como a gente mexer. Então, como é que eu vou fazer redução de salário de alguém? Aí as escolas vão lá e optam, muitas, né, por demitir. Muitos estagiários, né, logo tiveram seus contratos cancelados. Então, a, a, a questão do desconto não é só assim, vamos lá e decide por dar. Eu acho que tem que analisar o que eu queria fazer um alerta de algo que me assusta um pouco, é algumas escolas ainda estarem optando pelos professores irem gravar as videoaulas dentro das instalações da escola. Sim. Né? Eu acho que, por mais que haja uma previsibilidade legal, que nem sei se há, eu acho um risco tão grande. E aí eu queria fazer assim, um apelo para que tentem evitar, né? Porque acaba que é um risco. Eles vão lá e compartilham do mesmo aparelho, do microfone, enfim, eu acho que é expor um risco talvez desnecessário. Então, a menos que, obviamente, não tenha um espaço, ou não tenha uma ferramenta, ou que você não consiga levar até esse professor alguns recursos, eu queria fazer aqui um apelo mesmo, assim, ser humano, não é querendo me envolver na vida, né, na decisão das escolas, mas eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade. E a respeito dos descontos é isso, eu acho que é muito individual, eu não queria tanto falar para eu não ser mais odiada, mas a folha de pagamento é um peso muito grande, né? E as escolas que estão resolvendo manter esse expediente administrativo, acaba que está tendo um gasto muito maior com limpeza, por exemplo, né? Sim. A Babyton, a gente está fazendo uma faxina, uma higienização mesmo geral uma vez por semana, e cada vez que a gente vai, deixa a escola lá uma semana fechada, é tanto mofo, porque São Luís é extremamente úmido, a gente mora ali todo mundo perto de mar, né? Então tem maresia, então os gastos com limpeza, e agora vão ficar infinitamente maiores, né? Porque quando isso tudo voltar, certamente vão ter que se pensar novos protocolos para isso, então o protocolo de sanitização, de limpeza, vai ficar muito, muito, muito mais oneroso, né? Então Sim. eu acho que isso tudo precisa ser Inclusive, refletido. eu também recebi imagens deixa eu abrir aqui. Recebi algumas imagens de algumas lojas salvo engano, foi também do São Luís Shopping. Tu chegou a ver essas imagens? Tudo mofado. Mofado, realmente uma situação bem complicada. Mas voltando aí na temática da educação infantil, como é que tu tem percebido, como é que tem sido as aulas, né? Vocês estão passando algumas atividades, tem feito uma orientação à distância, tem alguns encontros por meio de vídeo. Como é que está sendo isso na prática para a gente poder entender? Quem não tem filho aí pequeno, né? Ou até para quem tem e tem matriculado em outra escola, como é que tem sido aí na tua escola? A gente tem variado, né, o leque de opções de atividades, porque essa geração é uma geração que fica enfadada muito rápido, então por isso Sim. também que a rotina é complicado. Claro que rotina para atividades mecanizadas é necessário, mas quanto maior o leque de opções de atividades, quanto maior a variedade de atividades, mais atrativo se torna. Então, algumas aulas são vídeos, estamos trabalhando muito com contação de história. E aí, contação de história, eu quero alertar, assim, não existe essa coisa de, ele vai ter que aprender a ler porque vai me ver lendo. Não, a gente tem que estimular o gosto pela narrativa. Pelo Então, exemplo, né? Seria isso? Ver... Não, é assim, Como é que seria? contar, por exemplo, as tuas histórias de criança para o teu filho, para que ele tenha o gosto e a curiosidade pela narrativa. Entendi. A história das Mil e Uma Noites. A mulher foi lá e manteve a vida dela com uma história que não tinha fim nunca. Então, a cada noite contar um pedaço de uma história e contar aos poucos, né? E contar histórias suas, é criar o gosto pela narrativa. E aí sim vai se tornar um hábito e um gosto pela leitura, porque vai estimular a questão da curiosidade. Então, a gente trabalha muito com contação de história, muitos vídeos também que as professoras executam algumas experiências e pedem para os pais
darem continuidade. Algumas vezes vão uma instrução mesmo para o pai fazer com a criança, com muita utilização de materiais reciclados ou coisas que tenham em casa. E a gente fez também entrega de alguns kits. E semana que vem, a gente estava esperando passar o lockdown, e aí semana que vem a gente vai fazer uma entrega de mais alguns materiais que vão auxiliar também nessas atividades. Logo que foi decretada a questão do isolamento social, a gente fez a entrega de livros, né, de alguns materiais, mas agora a gente vai entregar mais. O que a gente tem focado também, Duarte, é na questão dos sentimentos, né? De fazer com que as crianças agora nomeiem emoções. Né? E é um trabalho que a gente vai executar muito fortemente quando tudo retornar. Como é que funciona isso? Como é que ocorre essa atividade? Porque o que as famílias têm dito assim? Ah, meu filho ficou com saudade e manifestou isso com raiva. Né? E aí a gente tem que ensinar as crianças a nomear e lidar com as emoções delas. Meu filho, você ficou triste, você ficou chateado porque você queria estar com seu colega. O nome disso não é raiva, é saudade. Então, auxiliar eles a compreenderem o que eles estão sentindo, porque isso vai auxiliar também quando a gente for retornar a estar perto deles, né? E a outra coisa é ensinar a ter o afeto à distância. Como é um afeto à distância? É criar perguntas inteligentes para que eles se sintam ouvidos, porque a escuta, por mais que a criança não se comunique tanto, é a escuta no agir, no comportamental dela, no tipo de brincadeira que ela faz. Então, a gente escutar a nossa criança, a gente observar a nossa criança e começar a trabalhar essas emoções. Certamente, a inteligência emocional, as emoções, é algo que a gente vai precisar focar muito, né, nesse retorno. Todos Juliana, nós, né? uma das coisas que eu percebo que, lógico, gente, sempre tem exceções. Tem o pai, tem a mãe, que é profissional da área da saúde, e está tendo que trabalhar, está de plantão. Mas existem famílias, e isso é a grande maioria, que estão trabalhando de casa. E há um aumento aí do contato do pai com o filho. Eu, por exemplo, praticamente eu não conhecia meu apartamento. Eu saía de casa muito cedo e chegava muito tarde. Eu saí de casa, eu ia correr, aí 6 e pouca da manhã eu já voltava, já me arrumava, 7 horas eu já estava fora de casa, com absoluta certeza já estava longe de casa, e voltava depois de 11 da noite, depois de meia-noite, às vezes 1h30 da manhã, era quando eu estava chegando em casa, isso normal, com habitualidade. E eu passei a aproveitar mais a minha casa. E eu falei assim, gente, eu tô passando a conhecer o meu sofá. Judite deve estar enlouquecido. Era aí que eu ia chegar. Até a minha cachorrinha, eu tô tendo mais contato com ela. E eu percebo que quando eu saio, por exemplo, para comprar alguma coisa no supermercado, que graças a Deus a minha atividade eu consigo trabalhar de casa, eu fui o primeiro pré-candidato a prefeito a suspender todas as minhas agendas de campanha. Não há como falar de campanha nesse período de pré-campanha. Não tem como. É absurdo. E eu, quando saio agora para comprar alguma coisa no supermercado, rapaz, ela fica completamente desesperada. Rasgando coisa que não fazia. Então, fazendo uma analogia, aparentemente né, até incomparável, mas mostrando, eu acho que os pais tinham que aproveitar esse momento para cuidar mais dos seus filhos, né? Para estar mais próximo dos seus filhos, para poder conversar mais, aproveitar, porque isso é uma das coisas que num dia comum, em tempos comuns, é o que mais sente falta, né, Juliana? O contato do pai com o filho. Às vezes o filho reconhece mais uma babá, reconhece mais uma professora da escola do que a própria mãe, do que o próprio pai. Então, eu acho que nesse momento melhor, é um momento adequado para compartilhar esses sentimentos, essas experiências que talvez o filho só teria com a professora, né? Então, e aproveitar para ensinar também valores, sabe, Duarte? Empatia. Eu lembro que logo que começou eu falei, filho, a gente não vai poder sair de casa. Ele falou assim, mãe, mas quem mora na rua faz como? Olha aí.
Entendeu? Então, assim, é trabalhar a empatia. Agora, a palavra é colaboração, né? Não adianta ficar pensando só no seu próprio umbigo, não precisa, não adianta. Agora é colaborar. O que que eu posso fazer pelo outro? De que forma Eu que eu posso falava com alguns ajudar? pais que eu tinha, que eu tive contato, porque às vezes tem pessoas que falam comigo aqui no Instagram, eu pego o telefone, eu ligo, às vezes consegue o WhatsApp, eu falo, eu ligo e explico assim, gente, se você vai brigar juridicamente com a tua escola, com a escola dos teus filhos, lembre-se, é o lugar que você vai deixar o teu maior patrimônio, é o teu filho. Então, assim, primeiro, não brigue na frente da criança, liga longe, não transfere esse problema para a criança. Vou dar um exemplo da minha própria irmã. Ela obviamente, como consumidora, a mãe estava questionando um colégio qualquer, onde o meu sobrinho estuda. E quando as aulas em EAD começaram, impressionante como meu sobrinho se comportou. Falou assim, mãe, amanhã eu preciso do meu quarto organizado porque eu vou assistir minhas aulas e eu preciso do meu uniforme pronto porque eu vou vestir o uniforme para assistir a aula. E hoje, todo dia, ela posta um videozinho no story dele assistindo as aulas. E eu Perfeito. liguei para ela, tá vendo? Por mais que não seja como a gente quer, a facilidade dele com a tecnologia é grande e Sim. ele se adaptou bem a essa metodologia, porque graças a Deus você tem acesso à internet, você tem acesso a essas tecnologias. Então funcionou para ele. Aquele teu preconceito iria impactá-lo se você não tivesse me ouvido. O que ela Uhum. fez? Ela foi brigar com a escola, questionar o direito dela enquanto cidadã consumidora, mas não fez isso na frente da criança, né? É algo que os pais também têm que tomar esse cuidado. Poxa, não funciona, olha só que absurdo. Gente, por favor, não é na frente da criança que você deve fazer isso. É como tu falou bem no início. É óbvio que hoje não está como era antes. Uhum. E eu E acho que nem esse foi um dos será. pontos, e nem será, né? Eu acho que foi os principais pontos que tu destacou aqui, né, Juliana? Aí eu queria destacar duas coisas. Uma é que grupo de WhatsApp não resolve o problema de ninguém. Então, ficar se queixando, reclamando, xingando em grupo de WhatsApp não vai resolver. Resolver é você ir lá e dialogar com a pessoa, ir lá e conversar. E eu acho que as escolas têm que ter esse espaço de escuta. Acho que as relações precisam ser mais aproximadas possível. E a outra coisa, é claro que agora é um momento totalmente atípico, mas essa coisa dos pais se tornarem leões e quererem resolver as coisas, às vezes, pelos filhos, quando às vezes eles têm condições de resolver, é estimular que ele seja uma criatura, um ser frágil, né? As crianças, elas têm que ter autonomia para fazer as coisas de acordo com a idade que elas têm. Então, meu filho tem 12 anos. Hoje ele falou assim, mãe, não estou conseguindo entrar aqui na videoaula. Eu falei, ué, você não tem o aplicativo da escola? Vai lá, entre em contato. Entendeu? Porque essa coisa do pai toda vez querer resolver, né? E se você Sim. faltar, né? E aí, que horas que ele vai ter autonomia para resolver as próprias pendências? Claro que eu só fiz um parêntese porque Não, Juliana, é um parêntese fundamental, porque assim, existem situações e situações, existem crianças, idades diferentes. sim. Existem idades em que a criança já pode assumir aquele compromisso, aquela responsabilidade de resolver certas questões. Eu me lembro, meu avô foi para a Segunda Guerra Mundial, meu pai serviu o exército, e a minha educação foi uma mistura, né? Da minha mãe, sempre muito protetora, com meu pai, sempre muito firme. E isso foi fundamental, porque às vezes eu tinha um problema para resolver, aí eu chegava e falava assim, bem pequeno, né? Pai, eu preciso, não sei o que, vai lá, resolva. Você pode ir lá, você vai resolver. Aí eu olhava assim por dentro, eu ficava morrendo de raiva, eu odiava, meu Deus do céu, por que não me ajuda a fazer um negócio desse? Mas é Aí o que tu depois eu falou. consegui resolver o sabor da solução do problema, era bem melhor. Porque eu via, eu conquistei aquele resultado. E isso trouxe para a minha vida algo fantástico, porque a vida é você conviver com problemas. E, diariamente você acorda, você tem problemas para resolver, e quando você resolve, surgem outros problemas. Então, é você preparar o seu filho para o mundo, né? É uma preocupação também que eu tenho, não sei se tu quer tocar nesse assunto, mas com educação, por exemplo, para crianças com deficiência. E eu Uhum. consegui uma Sim. liminar, e essa liminar foi mantida no Tribunal de Justiça, garantindo o tratamento ABA para crianças com autismo. Perfeito. Tu tem alguma informação de como é que está a educação para crianças com deficiência, com, por exemplo, autismo? Amanhã, inclusive, eu vou ter uma live com uma psicóloga, mãe lá da escola, que ela é especialista em autismo diagnosticado de bebês. Então, a gente vai falar bastante sobre isso, sobre educação especial. Lá na escola, a gente tem uma criança autista,
Mas não sei em que pé que está, por exemplo, me preocupa muito a questão na educação pública, na educação especial, né? E, enfim, o acolhimento dessas crianças especiais. E já estive em lugares que tinham muito receio de acolhimento de crianças especiais, porque requer também uma preparação e um corpo técnico todo específico, né? Lá na escola a gente tem TO, tem fono, tem psicólogo, tem toda uma equipe, mas nem todo mundo faz essa equipe multiprofissional para poder lidar, né, com isso. Então, é algo que onera um pouco os custos e nem todo mundo quer e nem todo mundo opta. Então, quando tem aquela velha pergunta, né, que as pessoas fazem, que escola você recomenda para o meu filho? Não existe isso. Você tem que ir lá, você tem que conhecer, tem que ver o que é a necessidade do seu filho e se aquela escola atende às expectativas que você tem para o seu filho, né? Então, eu acho que antes de você escolher ou de seguir recomendação de alguém, você precisa ir lá e perguntar e ver se os seus valores dialogam com os valores daquela escola. Então... Juliana, o mundo não vai ser mais o mesmo, né? E, infelizmente, a gente vai viver uma nova normalidade. Eu tenho feito pesquisas sobre isso, postei um vídeo ontem, antes de ontem, sobre as academias, como é que tá funcionando lá em Hong Kong. Com certeza aqui não vai ser diferente. Terminei um vídeo hoje sobre a questão da construção civil, e obviamente isso já está muito mais próximo da nossa realidade. Conversei com o Fábio Naúde da Seduscom. E para você, como é que vai ser a educação infantil pós-pandemia? Eu acho Dessa, que assim, ainda... trazer eu já uma acho projeção. isso. Tu viste aquele videozinho lá da China? O pessoal entrando lá e sendo... aquilo lá é mais ou menos o que a gente já esboçava e desenhava do que a gente tem como expectativa de que vai ser daqui para frente, né? De fazer mesmo a gente já está fazendo tudo isso, né? Um armário para que as roupas, por exemplo, das pessoas, principalmente que utilizam transporte público, né? Funcionários, que digo, só utilizem aquelas roupas dentro do ambiente da escola. A gente está fazendo a desinfecção com álcool, enfim, com água sanitária nos sapatos específicos para que se utilize só aqueles dentro da escola. Aferição de temperatura todo o tempo que entrar. Fizemos a aquisição de oxímetro também, o termômetro é o de testa, né, para não evitar tanto contato. Agora, eu acho que ainda vai haver, teve até uma mãe que comentou, meu filho não volta para a escola esse ano. Eu acho que ainda vai ter muito receio dos pais para enviar as crianças para a escola. Apesar de que as crianças, pelo que eu tenho lido, visto e conversado muito com meus pais, que é o médico, a minha irmã também, é que as crianças não apresentam, 95% delas não vão ter quase nada de sintoma, né? O risco, na verdade, é que elas sejam vetores, né? Transmitam para quem está em casa. Então, eu acho que ainda vai ter esse receio. Mas, Eu acho, assim, eu acho... eu acho só complementando que as pessoas precisam confiar um pouco mais nas autoridades. Nenhuma autoridade, Vai e eu liberar. posso assegurar aqui no Maranhão, a Secretaria de Educação, o governo do estado, eles não vão liberar o funcionamento das aulas presenciais, seja na rede pública ou privada, sem a segurança. Não vão. Isso eu posso garantir. Então, se as aulas voltarem, por exemplo, em agosto, se voltarem, por exemplo, em setembro, quando voltar, tenha fé, tenha certeza de que vai ter a segurança plena para que as escolas possam prestar suas aulas presenciais, mas não serão, pode ter certeza também, como antes. Vai ter todo um protocolo de proteção. Não, e até teve uma professora que falava, Juliana, mas e aí? Eu falei, gente, pensa só, o supermercado está funcionando, não está? Eles não ajeitaram, não teve um jeito, não tem um protocolo, não tem uma série de determinações que eles estão seguindo para que funcione. A mesma coisa vai ser na escola. Então, a higienização dos brinquedos, dos manipulativos, vai ter uma frequência ainda maior, a higienização dos ambientes, com certeza, obviamente, também muito maiores. A questão do afeto é que a gente precisa trabalhar muito, né? Falar mais com o olhar e não ter tanto o contato físico, né? Que na educação infantil é tão necessário. Mas assim, esperar os protocolos para que as autoridades determinem quais são os protocolos para que a escola se adequem e só vão abrir, obviamente, quando tiverem
certa disso. Mas é pensar assim, não existe outros locais não estão funcionando com protocolos específicos? Vai ter um específico para a escola, né? Com certeza. E, assim, protocolos que serão cumpridos e, com toda a rigidez, serão fiscalizados. Fiscalizado, Existem normas do Ministério da Educação, por exemplo, que no ensino superior, determinados cursos, determinadas turmas não podem ter mais do que 60 alunos. E a gente vai fiscalizar, por exemplo, instituições de ensino, e observe que numa turma tem 80 alunos. Está todo mundo aglomerado ali, um em cima do outro. Em datas de prova, eles dividem a turma em outras salas. Ou seja, eles partem do pressuposto de que vai ser realizado um pacto de mediocridade. Eles fingem que estão dando aula, o aluno finge que está indo para a escola, para a faculdade, e finge que está aprendendo. Então, na verdade, os protocolos que serão feitos, até o Luiz está comentando aqui, protocolos setoriais específicos, eles serão com certeza com mais rigidez fiscalizados, exatamente porque a gente está lidando aí com uma questão de saúde pública e de serviços essenciais, como a questão da educação. Acho que tem que ver a questão de estar mais arejado os ambientes, ar-condicionado, eu acho que tem que ser deixado de lado, né? Na educação infantil a gente já até tenta evitar mais, porque as crianças pequenas elas tendem a ter uma saúde um pouco mais frágil. E voltando, principalmente. Então a escola é bem arejada. Então a gente tem janelas bem grandes, e as escolas têm que também estimular isso, né? Eu até falava para uma dona de outra escola, eu falo, olha, as janelas da escola são pequenas, quebra mais, aumenta essas janelas, aproveita esse tempo aí, manda quebrar, porque a gente tem que pensar nisso, assim, em proporcionar um ambiente, e as salas muito cheias, especialmente, face shield, enfim. Eu tomara que até lá já tenha uma vacina, né? Não, eu sou uma vamos otimista torcer. nata, então eu espero que a vacina saia logo para que todo mundo fique tranquilo, mas eu acho que tem que pensar na quantidade de alunos por turma. Lá na Babyton, a nossa proposta é realmente ter um número reduzido de alunos por turma. A gente tem 10 a 12 alunos por turma no Sim, sim. máximo. Então, Não, eu estava me facilita referindo aqui a muito. algumas faculdades que, obviamente, não cabe para saber o nome de qual faculdade está fazendo isso aí. A gente já fiscalizou muito ela, e, infelizmente, oficiamos o MEC não deu resposta, e com certeza esses erros eles não vão ser tolerados aí no pós-pandemia, até porque o cidadão vai ficar muito mais fiscal disso. Hoje, eu acho que, não sei se você já percebeu, quando alguém está sem máscara, olha com uma cara assim, há uma sanção moral muito grande. Quando você, no meu prédio, quando você está no elevador, aí vem um morador de outro apartamento e quer entrar também, a pessoa já olha assim, não, vai entrar não. Ou se tu entrar, eu saio. Então, assim, é uma Bem isso. situação bem complicada, porque de fato é um novo normal. E falando desse novo normal, Amanda, assim, concluindo aí nosso bate-papo bem legal, eu queria te fazer uma pergunta, assim, duas perguntas aqui para finalizar. A primeira qual é a primeira coisa que tu vai fazer, que tu quer fazer, que tu não vê a hora de fazer quando as coisas voltarem a ser, e esperamos a ser como era antes? Eu espero reencontrar a minha equipe inteira e os meus alunos, né? Eu tô louca para ver todo mundo. Ir lá para a escola, assim, vendo as coisas, porque, olha, hoje eu vou e é uma tristeza tão grande. Hoje eu ia, aí não fui porque o pessoal da limpeza foi, aí eu preferi para evitar, né? Tá muita gente lá. Foram duas pessoas fazer a higienização, mas olhar a escola vazia me dá uma tristeza tão grande, então tô louca para ver a escola cheia. Eu sei que não vai voltar logo, então, como boa maranhense, a primeira coisa que eu quero fazer pessoalmente é comer um caranguejo na praia, porque também eu passo ali na litorânea quando preciso sair. Toda oportunidade que eu posso, que eu tenho que sair de casa, supermercado, qualquer coisa, eu passo pela litorânea, porque a gente ficar dentro de casa dá uma sensação Rapaz, horrível. a Karen pediu caranguejo para comer aqui em casa no apartamento. Eu até Eu vi, filmei. eu vi. Assim, rapaz, se a praia não vai, ela traz a praia para cá. Mas comer na praia é fantástico. Nessa nostalgia, né, que nós estamos vivendo, qual a mensagem que tu poderia passar, primeiro, para os pais que estão acompanhando aqui, seja com alunos matriculados na tua escola, enfim, pais de modo geral, e para os professores que estão também nos acompanhando? Qual a mensagem que tu deixa aí? Aos pais, eu queria dizer que não se cobrem tanto e não cobrem tanto também os seus filhos, né? As crianças estão onde deveriam estar nesse momento.
Elas estão em casa, é onde elas devem estar, com os pais e as mães, com os núcleos familiares, é onde elas têm que estar. Elas não estão atrasadas, elas não estão em nenhuma competição. Eu acho que essa coisa de competição, de ai, meu filho, que classificação que ele vai ficar, isso aí tem que ser a última coisa que a gente tem que pensar. Quando as coisas voltarem ao normal, ao novo normal, as escolas vão dar um jeito de diagnosticar como cada um está e trabalhar qual é a questão, a peculiaridade de cada um. Então, não se cobrem tanto, tenham um dia mesmo de ócio, conversem claramente com as crianças, explicando o que está acontecendo. Algumas pessoas têm receio de dizer, né? A gente precisa falar claramente para as crianças entenderem e sentirem honestidade. Então, claro que quanto menor a criança, menos detalhes, né? E mais metáforas fazer, mas explicar, dizer o que está acontecendo. Aos pais, paciência, né? Brigar, bater, botar de castigo não resolve, é resolver violência com violência. Se castigo resolvesse, bastava uma vez. Eu acho que quando a gente está irritado, quando a criança faz alguma coisa, é uma oportunidade que você tem de educar, de mostrar algo, mas não fiquem pilhados. Aos professores, eu queria assim, pedir que os aplaudam, tanto quanto aplaudem os médicos, os entregadores, as pessoas que estão trabalhando, porque os professores estão trabalhando muito, e estão trabalhando sério, sabe? Estão fazendo um trabalho fantástico, estão tendo trabalho pra caramba, porque o que eles estavam acostumados a fazer era uma outra coisa completamente diferente do que estão fazendo agora. Então, eles estão tendo que se reinventar, estão tendo que pensar novas estratégias, então eles merecem muitos aplausos, sabe? Eu fico doente quando eu escuto assim, as pessoas criticando os professores ou criticando as aulas, vocês não têm ideia do trabalho que é, do trabalho que dá. Então, a principal mensagem é isso, não fiquem pilhados pais, não fiquem impacientes, nem queiram criar grandes expectativas, né? As crianças estão onde deveriam estar e quando tudo voltar ao normal, as coisas vão se ajustar tranquilamente. Aos professores, meu muito obrigada, minha equipe principalmente, que tem sido assim fantástica, e vocês merecem todos os aplausos possíveis. Com certeza. E, Juliana, eu quero assim, te agradecer muito, agradecer todo o time aí da Babyton, parabenizar pelo trabalho. Eu convidei a Juliana para a gente fazer essa live aqui, porque eu conheço a forma como ela trabalha, eu sei o que ela pensa como pessoa, um pouco do sentimento dela, o que passa na cabeça, no coração, sei do carinho que ela tem, da entrega que ela tem pelo que ela faz, e queria compartilhar um pouquinho com vocês esse exemplo que a Juliana como professora, como empresária, como educadora, e com certeza acho que essa live vai ajudar muita gente. Juliana, parabéns pelo trabalho, conte comigo, continua firme aí nessa luta que eu sei que não é fácil, e de fato, os professores, os educadores, os pedagogos merecem todo o nosso carinho, nosso reconhecimento. Eu me lembro que antes da pandemia tinha um projeto aí no Congresso falando de educação, que os pais tinham que fazer a educação dos seus filhos, que tinham que educar nas suas casas, e hoje a gente está vendo quão importante e o quanto faz falta os professores, né? Essa pandemia serviu para isso. E o que os pais estão fazendo não é homeschooling. Homeschooling é bem diferente disso. Exatamente. Na verdade, eles estão colaborando, né? E a escola colaborando. Tem que ser uma colaboração de mão dupla. Eu queria te agradecer por ser uma pessoa imparcial, que olha os dois lados, né? Que trata também dessa matéria tão delicada de uma forma muito cortês. Muito obrigada por esse espaço e estou à disposição sempre. Saiba que o seu carinho, o seu reconhecimento muito me honra, Juliana. Saiba que você tem aqui um parceiro, parabéns a você. Infelizmente, o Instagram limita a nossa live em 60 minutos. Falta um minutinho, o tempo tá para estourar aqui, ó. 1 minuto agora exato para terminar. Então, essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram. Vou jogar no YouTube também. E vamos fazer outras lives, viu, Juliana? Quando tiver um outro assunto aí, alguma outra temática que queira trabalhar, vamos chamar aqui para a gente poder... Falar de escola bilíngue, que o povo está falando demais. Pronto, boa, exatamente. É um outro tema para a nossa próxima live. Sim. Valeu, Jean. Um beijo, abraço pessoal. Obrigada. Tchau, até mais. Tchau.